Pessoal, bom dia. Começando o Sindicast de número 42. Como sempre, ao meu lado aqui o nosso presidente, Cilso José de Moraes. Nos trabalhos técnicos, o Leandro Oliveira, cuidando aí do switcher de áudio, de vídeo, da mesa de áudio. E com acompanhamento ali do jornalista Edson Quintiliano, supervisão dele aqui com nossos trabalhos. E hoje, no Sindicast, nós trazemos o convidado, o Jorge Santos, que é candidato a vereador aqui em Bauru e policial militar inativo. Bom dia, Jorge, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Cilso, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, um ótimo dia para todos. É uma honra para nós hoje aqui, um grande amigo, né, que é da Polícia Militar. Ele instalou dentro de Bauru um museu histórico, né, Jorge? Isso. Que é uma história muito grande da Polícia Militar, que está ali. Jorge, aonde é o endereço hoje, Jorge, deste museu que você montou? O nosso museu fica na Bandeirantes com Antônio Alves, né? Aqui no centro da cidade de Bauru. Então, olha, para nós é uma honra hoje nós estarmos aqui, para toda a família comerciária, para todos os comerciários que estão assistindo e ouvindo a gente. É uma grande alegria hoje para nós estarmos aqui com um grande amigo, sempre esteve com a gente, com toda a família comerciária, já ajudou a gente nas festas comerciárias. Ixi, e é uma grande alegria. Ele segura essa bandeira da família comerciária. Nossa, faz anos, né? Quando tinha aquelas festas próximas da rodovia. Isso mesmo, Jorge. Nossa, a gente fazia as festas juninas, as festas de finais de ano, sorteios, né? Isso Era mesmo. muito bacana. Isso é uma grande honra, Marcos, para a gente hoje. Então, Jorge, depois a gente fala um pouquinho mais do Museu Histórico, que Claro. Inclusive você veio já um programa aqui. Sim, nós viemos aqui, contamos um pouquinho de história de Bauru aí. Isso aqui é Isso. super interessante. Foi um ótimo programa. Ô Jorge, então, mas vamos falar um pouquinho do seu histórico, então. Conta pra gente quem é Jorge e como você se interessou por política, que momento, assim, como é que você... E aí, que horas que você falou, vou me candidatar? Eu sou da cidade de Silveiras, Juiz do Rio, né? Vim para Bauru em 85, fazer a escola de soldado. Me lembro quando desembarquei na estação férrea. Foi maravilhoso, uma sensação incrível. Demorou 9 horas para me chegar aqui em Bauru, porque o trem parava em todas as cidades até chegar aqui. Posteriormente fomos para o 4º Batalhão, tudo novo, né? Eu tinha 19 anos de idade, garoto ainda. E foi fantástico aquela situação. E durante 6 meses fiz o curso aqui, o curso de Polícia Militar. Posteriormente fui para Santos, fiquei 3 anos em Santos e depois retornei para Bauru. A minha identidade com a política surgiu em 1990, quando eu fui cursar a Faculdade de Geografia e História na USC, que as mensalidades aumentavam demais, né? E a gente não conseguia pagar, aí tivemos que fazer algumas manifestações para as irmãs abaixar o preço da faculdade ou não aumentar. E foi aí que despertou essa curiosidade política, né? E através do curso também, que desperta muito esse lado de responsabilidade social, que a política, acima de tudo, é uma responsabilidade social. E quando você cursa um nível superior para poder você entender as situações, algumas fatos históricos, e você compreende que você faz parte do contexto, e você tem que lutar por algum objetivo. E meu objetivo, na época, quando eu saí em 96 candidato, era lutar pela instituição, Polícia Militar, porque havia necessidade de ter representante na Câmara Municipal. Certo. Jorge, como vereador, quais são as suas principais plataformas e seus principais pontos? Claro, é muito importante a gente entender que Bauru é o coração de São Paulo. E por ser o coração de São Paulo e a cidade sem limites, que esse apelido foi dado, o coração de São Paulo, foi dado ao Paulo Salim Maluf. Ele que ele dá essa alusão a São Paulo, porque ele queria com que Bauru fosse a capital de São Paulo. Não sei se vocês sabem disso. Já vi essa história. Ele queria que Bauru fosse a capital de São Paulo. E realmente, Bauru é o centro de São Paulo. É o centro de São Paulo. E por ser o centro de São Paulo, nós temos que preservar o nosso patrimônio cultural, nós temos que preservar o nosso patrimônio público, que é muito importante, porque assim não se deteriora com o tempo e as gerações mais jovens vêm participando e vêm cuidando também do mesmo jeito como as outras cidades são, né? Elas preservam a sua história, preservam o seu patrimônio. Bauru está perdendo a sua identidade. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Seria uma das plataformas.
a preservação disso. Segundo, o meio ambiente. A gente percebe que através do meio ambiente, a nossa cidade é um cerrado. E por ser cerrado, a gente tem muita dificuldade em ter uma reserva florestal grande. E, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar com as indústrias. Os nossos parques industriais são sucateados. Então, é necessário fazer em conjunto toda essa captação de trabalho, porque, além disso, a falta d'água, né? A falta d'água em Bauru é muito grande. E a gente também tem que pensar sobre isso, porque nós estamos sentados em cima do aquífero Guarani. Percebe? Então, por que não pode se usar o aquífero Guarani? Por que nós não podemos fazer grandes represamentos de água dentro da cidade para refrescar o ambiente? Porque poderíamos ter várias lagoas, como na Nações Norte, atrás do São Bódromo, até mesmo bolsões de água nas Nações Unidas, captando a água da chuva, e não acontecer que a Defesa Civil depois fica correndo atrás do próprio rabo, e que acontece enchentes, alagamentos, destruição de casa, sabe? Então é necessário nós sabermos também que as nossas árvores que nós temos nos perímetros urbanos, quando vêm as fortes ondas de ventania, elas caem. Mas por que caem? Porque é um corredor de árvore. E por ser um corredor de árvore, né, elas ficam, como é que se pode dizer? Sensíveis. E elas caem. Por quê? Porque não tem árvores o suficientes nas nossas calçadas e árvores adequadas. Né? Então planta-se qualquer coisa no perímetro urbano e não se pode colocar qualquer coisa. Uma sibipiruna não pode se colocar. Né? Uma pata de boi também, de pata de vaca não pode se colocar. O chapéu mexicano, que é o chapéu sombreiro, também não se pode colocar, porque chega nas nossas linhas de alta tensão, fazendo com que falte energia. Cai energia quando essas árvores começam a chocar com a rede de alta tensão. Então, percebe que o meio ambiente tem muita coisa para ser feita e, ao mesmo tempo, se passa um pano e, com o tempo, há décadas vem sofrendo essas consequências. Na área de segurança, a gente tem como objetivo fortalecer os serviços policial, militar, dar todo amparo, dar toda a retaguarda para que os policiais possam ter um desempenho adequado dentro da nossa cidade e também fora. Mas que realmente nós precisamos ter uma polícia mais ativa, mais próxima da sociedade e, ao mesmo tempo, fazer com que tudo isso possa trabalhar em conjunto com a prefeitura e, ao mesmo tempo, beneficiando uma sociedade. Legal. Eu, aproveitando esse ensejo, vou fazer uma pergunta que eu acho que o Silcio já ia fazer. Em relação à segurança, você falou que a gente tem que ter uma polícia mais adequada, mais efetiva. E guarda municipal, o que você entende em relação a isso? Você acha que tem condição, Bauru, de ter uma guarda municipal? Qual a sua opinião como vereador? Sim, tem muitas situações que o policial é empregado para poder fazer a fiscalização às vezes, de um imóvel, ou de uma rua, ou de uma escola municipal, ou de uma praça pública. Essa função não é da Polícia Militar, essa função ela passa a ser do município. E para isso nós temos que ter um órgão de manutenção que possa fazer o preventivo nesses estabelecimentos. Nós percebemos que muitas bombas d'água do DAI são furtadas para roubar fio. Nós percebemos que muitas escolas municipais são depredadas por falta de policiamento. Nós percebemos que muitos órgãos municipais terceirizam, pagando fortuna para que tenha uma guarda dentro desses pontos de socorros, prefeitura e outros órgãos. Para isso, nós temos que criar condições de trabalho para uma futura guarda municipal aqui em Bauru, que é fundamental para a cidade e se adequar ao sistema de segurança. Porque hoje, uma Praça Rio Barbosa, por exemplo, se tivesse uma efetividade de uma guarda municipal em outros logradouros, ela não seguiria do jeito que é hoje. Percebe? E é com isso que você trabalha em conjunto com a SEBS, você trabalha em conjunto com a prefeitura, que são funções da prefeitura, não é função do policial militar ficar abordando o andarilho, ficar abordando para colocar na viatura. E não, nós temos a prefeitura para fazer esse trabalho. Esse trabalho é de responsabilidade do município. O policial militar é para fazer o preventivo. Né? Com vistas ao crime, a sensação de segurança tem que partir do policial militar, mas a sensação de segurança pública municipal tem que partir do município.
Certo. E aproveitando, desculpa, Cício, mas aproveitando que você falou aí do centro, por exemplo, do centro, né? Você acha então que além da Guarda Municipal, você teria alguma outra ideia, alguma outra opinião sobre a revitalização, por exemplo, da área do calçadão? Sim, nós temos um projeto chamado, como se fosse um guardião, barreira. São um circuito de câmeras, né? São um circuito de câmeras e essas câmeras, ela tem que ser rapidamente colocada, que é uma força auxiliar que o próprio município e a própria polícia necessita. Vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás cometeram um assassinato aqui em Bauru e a investigação não chegou mais rápido no criminoso, porque simplesmente não tinha um circuito de câmera adequado para poder saber como esse carro circulou, como é que as pessoas circularam em Bauru, porque não tem as câmeras para esse tipo de situação. O calçadão, mais do que nunca, necessita o calçadão, o centro da cidade, os principais centros comerciais, como tem na Falcão, como tem na Nova Esperança, como tem no Meiridota, como tem no Gás, o Redentor, tem que ter um circuito de câmeras para poder inibir a ação de criminosos. E no calçadão não fica para trás. A gente precisa fazer uma readequação de tudo que acontece no calçadão. E tem muitos outros fatores também que é necessário. O calçadão, para ser atrativo, tem que mudar muita coisa. Não é só colocar uma calçada. Sim. Dentro do calçadão, já que o Marcos... Olha, como você já disse desse monitoramento, tem duas perguntas que eles me perguntam muito. Um é do banheiro público, que eles precisam, porque, olha, mesmo quando todos os sábados, muitos ainda têm o hábito de descer no calçadão, como também, ontem ainda um outro amigo ali me mandando mensagem, Jorge, ele mencionou dos banheiros na Feira Livre, que não tem. E o calçadão para os comerciários todos têm com a mesma pergunta, porque vem as pessoas comprar e mesmo eles comerciarem. Mas um banheiro digno, Jorge, um banheiro que a pessoa entra, pode até entrar num acordo com os presidentes da patronal, com o do calçadão, assim, para que tenha uma pessoa para limpeza. Eles acham que deve até locar no meio do calçadão para que tenha um banheiro público digno. O que é que você pensa nisso? Bom, eu vejo assim, a necessidade de fazer uma manutenção em relação a isso é muito grande. Nós temos hoje no centro da cidade 3 praças. Aí você fala, quais são as praças? Nós temos a Praça Machado de Melo, temos a Praça Rui Barbosa e temos a Praça Dom Pedro, que é da Câmara Municipal. Só aí você inibiria, você faria não só um banheiro público, mas também um fraudário. Um fraudário. Na Batista de Carvalho, seria necessário urgentemente ter também esse local. Eu não sei se a prefeitura iria desapropriar ou ir alugar, mas teria que ter um local para que a pessoa pudesse, o município desse a contrapartida para que essas pessoas se sentissem mais seguras em relação, mais à vontade, para poder. Porque se você vai num shopping, em todos os andares tem 4 banheiros. Isso, né? É o que eles me falam isso. Qual atrativo, quando você vem para o centro da cidade, você quer ir no banheiro, você pergunta para o lojista fala, aqui não o banheiro tem. É só para funcionário, o banheiro aqui não tem, ou você nem sabe que tem, você fica desesperado, porque não tem um lugar para poder fazer suas necessidades. É de fundamental importância. Sem lembrar também que ali na rua Antônio Alves, que é a Feira do Rolo, também poderia se fazer um banheiro, né? Poderia se fazer um banheiro ali, porque ali tem prédio público. Nós temos um museu, nós temos outro prédio público que é um museu, que poderia fazer um outro ambiente público também, que é o Museu da Ferrovia, correto? Então, nós temos várias formas de podermos readequar alguns órgãos públicos para que possa dar essa satisfação a esse visitante, a essa pessoa que vem gastar no nosso comércio. E é de fundamental importância, hein?
E uma outra pergunta que ele sempre pergunta, Marcos, posso começar a perguntar? Assim, os que tem. Olha, hoje... O Cirso quer perguntar. O que você pensa de um terminal rodoviário para Bauru? Porque hoje tem Rodrigues Alves, que é onde passa todas as linhas de ônibus, né? Vários comerciários ainda não têm carro, outros não têm moto, outros precisam vir trabalhar. E mesmo para as pessoas que vêm para Bauru. Jorge, toda cidade tem o seu terminal rodoviário urbano, certo? Porque, escuta, como o Elcio tinha até mesmo dito, quando a gente fala terminal rodoviário, nós temos, mas nós assim, queremos um urbano, dentro. O que você pensa sobre este assunto? Cirso, você se lembra um tempo atrás que quando tiraram os cobradores dos ônibus, qual foi a promessa? Eu não lembro. A promessa foi que teria um terminal de ônibus urbano, porque não se faria, o motorista não faria a venda, o pagamento, ou receberia o dinheiro. O motorista, a pessoa só ia passar o cartão. E nós teríamos um terminal de ônibus lá na estação ferroviária. E isso não foi feito. Nada mais justo do que pegar aquele lugar hoje insalubre, se fazer uma reforma, transformar rapidamente e transformar na Pedro de Toledo ali, entre a Pedro de Toledo e Rodrigues Alves, um terminal de ônibus, para que as pessoas pudessem, não só intermunicipal, porque tem ônibus que pode passar por ali e pegar passageiro para Duartina, que tem ônibus que vai para Duartina, tem ônibus que vai para Agudos, tem ônibus que vai para Pirajuí, Piratininga. Então, Agudos. Então, tem vários lugares que poderiam passar por esse terminal e fazer com que facilitasse a vida de todos esses transeúntes em pegar a condução para retornar aos seus lares ou vir para o trabalho. E assim você diminui o fluxo de veículos e facilita também. Exemplo, se você tivesse um lugar só para passar o ônibus aqui em Bauru, a Rodrigues Alves ficaria mais desafogada. 1º de agosto ou 15 de novembro, só passaria ônibus, sem estacionamento. Então você tem um fluxo de ônibus nesses lugares e a Rodrigues Alves passaria só carro. E caminhões nesses lugares. Percebe como é que o fluxo desses lugares ficariam mais fácil? Porque o ônibus sabe que vai só circular. Como é em São Paulo, corredor. E na Rodrigues Alves, pegando o Pedro de Toledo e Campos Sales, nós teríamos, já passou da hora de nós termos a faixa de motoqueiros. Porque no centro, porque você percebe, o centro de trânsito de Bauru é muito nervoso. E os nossos motociclistas, né? Não vou falar motoqueiros, senão os motociclistas que eu estou muito bravo. Teria que ter já a faixa, já passou da hora de ter a faixa deles. Porque aí eles circulariam nesse lugar. E não entre os carros, do jeito que eles fazem hoje, colocando em risco a vida deles e acidente de trânsito causando, principalmente num grande pico de trânsito, né, que nós temos, que é às 6 horas da manhã até às 8, e depois das 5:30 da tarde até às 7 horas da noite, que nós temos várias instituições educacionais que os alunos vão para suas universidades e escolas. Bate o pessoal voltando do trabalho e o pessoal indo para a escola. Essa é a pegada. Então o trânsito nosso é pesado nesse sentido, e nada foi feito até hoje. Exemplo disso é a rotatória da Independência com Falcão, que lá ficou uma saroba. E simplesmente se resolveria na Rua das Facas ali, entre a Castelo Branco e a outra rua, você tivesse aquele leito de rio que tem ali, se tivesse uma avenida lá, levando até o término da Independência, desafogaria aquele sentido. Aí você vai para o Meiridota, fizeram outro faroe ali que você não entende também. Uma baixada, depois você entra de novo para a rodovia, ou você vai para Vila Dutra ou Santa Luzia. Quer dizer, não melhorou em nada o trânsito. Aí você vai para Comendador da Silva Marta, é um trânsito infinito. Poderia se passar pela lateral da Pedro de Toledo, fazer uma grande avenida pela lateral da Pedro de Toledo e seguir em frente até o Világio. Olha só, Cirso, quanto espaço tem até os Világios. A Nuno de Assis, o complemento da Nuno de Assis,
A Nona de Assis tem a Nova Esperança. Percebe? É falta de vontade, é falta de projeto, é falta do quê? É falta de, sabe, de força de vontade de poder fazer essas coisas. E são coisas simples que já deveriam ter feito há muito tempo. Então, olha, muitos perguntam e cobram isto, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, né? É disso que nós estamos aqui vendo, Jorge, o que você está colocando. E uma outra pergunta, Jorge, que eles, assim, nesses últimos meses, como você disse, de monitoramento, não é verdade? Hoje nós estamos, assim, em certos pontos de Bauru, como você é um militar, porque você é um militar, como que você vê o custo desse monitoramento e como que o Marco perguntou, o custo de uma polícia municipal, de uma guarda municipal. Isso é muito alto? Como é que é? Escuta, você tem uma noção para você passar para os que estão ouvindo e assistindo a gente? A gente percebe assim, não é custo, é investimento. Nós temos que fazer investimento. Isso não tem como, é que nem a manutenção de se tirar o lixo, a manutenção da água, isso não é custo, isso é investimento. A segurança pública não só é investimento, como você traz para a comunidade uma segurança, a sensação de segurança é muito importante. E na importância disso você vive tranquilo, você vive sossegado, Sérgio. Nós temos bolsões aqui de violência muito grande e a gente não pode deixar espalhar. Porque o governo do estado, lá atrás, quando trouxe para cá vários presídios na nossa região, não trouxe nada de contrapartida. Até então, até hoje, não se fez nada. O governo duplicou uma rodovia, mas colocou 3, 4 pedágios. Vem para Bauru hoje, para você ver quantos pedágios você vem para Bauru. Se você vem de São Paulo, se você vem de Ourinhos, se você vem de Jaú, de qualquer cidade, para chegar aqui em Bauru, você paga no mínimo 3 pedágios. É 3 para vir e 3 para voltar, no mínimo. E contrapartida, o governo fez o quê? O nosso efetivo de polícia está bem abaixo da necessidade. Nós teríamos que ter hoje em Bauru, no mínimo, 2.500 policiais trabalhando dioturnamente. Essa é a minha opinião, como era antigamente. O efetivo diminuiu drasticamente. Aí sobra para o comandante fazer milagre. Sobra para o policial fazer as escalas extras, DG, delegada. Percebe? E a gente tem que ter rapidamente uma solução para esse problema, porque daqui a pouco, a cidade violenta, as pessoas começam a mudar daqui. Empresário não vem, não traz emprego. Então a segurança pública é fundamental, né, nesses investimentos. Nós precisamos criar uma guarda forte, nós precisamos fazer o monitoramento da cidade, que é prioridade e urgência. É urgente isso. Ninguém está brincando com isso, isso é coisa séria. Porque quando tira a vida de um menor de idade por causa de um telefone para comprar uma cervejinha, choca. Quando há uma violação de uma mulher, isso choca. Quando há um crime na cidade, isso choca. Mas é temporário, até não acontecer novamente. Mas acontece dioturnamente vários tipos de crimes que a gente só ouve pela imprensa, mas dioturnamente se acontece muita coisa. E a gente tem que fazer prioritariamente o combate contra as drogas, contra o crime. É uma situação que nós tem que fazer o combate. E as drogas é o que gera toda essa violência na cidade de Bauru. É que gera toda essa... A droga é o que gera tudo isso dentro de Bauru, essa violência, que é o furto, o roubo, acerto de conta... E dentre essas pessoas, sempre vai um inocente junto. Hoje, o grande clamor hoje, Jorge, de toda a família comerciária, tanto dos comerciários como dos comerciantes, é a falta d'água. Muitas vezes, Jorge, eles não têm água nem para dar descarga dentro dos seus sanitários, dentro das suas empresas. Os comerciários ficam numa situação muito difícil. Jorge, como resolver esse problema da água dentro de Bauru? Uns falam, Jorge, como ontem um outro amigo que ele veio, estava até conversando,
que não é só Bauru, que essa seca está pelo estado de São Paulo todo. Mas, Jorge, eu queria te ouvir. Sobre a falta d'água, né? É. Sabe, a gente vê essa situação cada vez pior e agravando. Dentro de Bauru, nós temos vários leitos de água que não é aproveitado. Elas não são aproveitadas. A água entra no Rio Bauru e vai embora. Vamos fazer a captação, então, da água do Rio Bauru? Uma das opções. Vamos usar mais o aquífero Guarani? Outra opção. Vamos usar o Rio Tietê? Como assim usar o Rio Tietê? Poxa. Trazer água do Tietê para cá. Se você trazer água do Rio Tietê por Bauru, para Bauru, dá 35 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente. 35 quilômetros. Mas se você quiser fazer parceria com mais duas prefeituras, Lençóis Paulista, Agudos e Bauru, você traz ela para Lençóis, para Agudos e joga dentro do Rio Batalha. Você ajuda toda a parte agrícola e pecuária dessa região toda. E essa água vai chegar aonde? Nossa reserva de água. E aí, fazer a manutenção adequada, né? Fazendo o leito daquele lugar, no mínimo uns 10 metros de profundidade, fazer a captação da sujeira todos os dias, uma draga constantemente trabalhando ali, fazendo a limpeza disso, para não assorear como está hoje. Percebe? Então, nós temos como ter água em Bauru, é impossível não ter água. É impossível não ter água. Aí você fala assim, e prioritariamente, o que poderia ser feito agora? Ligar todos os poços artesianos na rede pública. E essas pessoas que estão cedendo a água, não pagariam água. Vamos lá. Nós temos aí delegacias, nós temos escolas, nós temos postos de gasolina, nós temos condomínios. Por que não se liga a água desses lugares na rede pública? Poderia ligar na rede pública todo esse circuito de água. Por que se não... É o que eu falei sobre bolsões de água e segurar a água. Se nós tivéssemos um bolsão de água na Nações Norte, segurando aquele leito de água limpa, se nós estivéssemos atrás do Sambódromo, segurando aquele bolsão de água limpa, o rio Bauru segurando essa água, porque o esgoto já está pronto, já soltando lá na frente, quer dizer, antes então poderia ser feito a captação e a preservação dessa água, para que pudesse chegar novamente às nossas torneiras. Não é feito, essa é a realidade, não é feito. Projeto? Dinheiro? É governo federal, governo estadual, responsabilidade do município? Então se faz o conjunto, vai atrás do dinheiro em Brasília, vai atrás do dinheiro em São Paulo, pressiona o governo do estado de São Paulo, pressiona qualquer um, pressiona os deputados que vêm aqui em Bauru, né, os oportunistas, os paraquedistas que nós conhecemos muito bem, esses paraquedistas que não trazem uma verba para nada para Bauru, só vem aqui, tira 500 votos, 1.500 votos, 2.000 votos e não trazem nada para Bauru. É só olhar. É só olhar. E as verbas que se perdem no meio do caminho, que eles trazem para cá e o executivo não fazem uso desse dinheiro. É complicado, Circe, é complicado. Então tem que se fazer alguma coisa. Jorge, hoje nós estamos, assim, vários que ligam aqui no sindicato, quando precisa de uma pessoa numa vaga no hospital estadual. Olha, rapaz, eles ligam, Silso, você conhece alguém? Liga para alguém, que eu sou do Conselho da Saúde. Hoje, mesmo toda quarta-feira, nós temos reunião. E eu, assim, sempre levo isso para as pessoas que estão junto comigo lá. Hoje, nós estamos atendendo não só Bauru, como eles falam lá, nós estamos atendendo as imediações todas, mas ainda tem carência de não ter vaga. Como que seria para a gente resolver esse problema? Falam de eles fazer um hospital municipal. O que você acha disso? Cício, muitos anos atrás, a gente vai lá voltar na década de 70, eu vejo algumas pessoas falando que vai ser, depois de 128 anos, o primeiro hospital estadual. Se engana porque não conhece a história. Porque o primeiro pronto-socorro que atendia toda a região era aqui em Bauru, na Antônio Alves, onde é o museu. Lá era o primeiro pronto-socorro que atendia acidente de trânsito, queimados, da região toda. Então foi ali o primeiro pronto-socorro e hospital de Bauru. E as pessoas não conhecem a história. Então fala pelos cotovelos. E eu vejo assim...
é necessário a responsabilidade do Estado, é necessária a responsabilidade do governo federal, mas, acima de tudo, o governo municipal passou da hora de ter esse hospital. Passou da hora. Nós tínhamos um hospital de base que ele era o carro-chefe. Nós temos lá o Manuel Carvalho. Manuel de Abreu, né? Manuel de Abreu, na Falcão, que tem um espaço enorme e ampliação também não foi feito. Se nós temos todos esses lugares, nós temos o Centrim também, o Hospital do Centrim, não precisa fazer um outro hospital, e sim dar continuidade e abrir espaço nesses lugares. Né? Abrir mais espaço, injetar dinheiro. Mas o problema, Círcio, é que o SUS, cada internação, às vezes chega a demorar 6, 7 meses para receber o dinheiro do SUS. Então, fica difícil. É por isso que fica cheio os nossos pronto-socorros, porque não tem vaga. Mas por quê? Porque eles dão prioridade, até é desumano falar isso, eles dão prioridade para quem tem o quê? Uma associação. E aquela pessoa que não é associativa a nenhum ao órgão de saúde, ele fica vendido. Então as prioridades para aquela comunidade mais carente fica mais difícil. É por isso que se espera na fila 1 ano, 6 meses, 4 meses, situações que as pessoas chegam a óbito porque não é atendido. Esse exemplo disso, várias pessoas esse ano na fila dos pronto-socorro morreu. Isso é um absurdo. É uma vida humana, é uma família sofrendo, é uma cidade se deteriorando em relação à saúde pública. Isso não pode acontecer. É uma vida humana. Uma vida humana já faz falta para todos nós. É inadmissível uma pessoa morrer por falta de leito num posto de saúde. É inadmissível. É uma vida humana. Eu vou deixar bem claro. É uma vida, é uma família que fica sem seu ente querido, independente da idade. Se é de 0 a 90 anos de idade. Vai fazer falta naquela família. Será que não estamos muito desumanos? Será que estamos mais práticos? Perdemos a responsabilidade, o senso comum? Nós temos que tratar a nossa cidade com carinho. Quando trouxeram o hospital estadual para Bauru, falaram que a prioridade era Bauru, e hoje a gente percebe que não é. Não é Bauru a prioridade. Está lá o hospital estadual funcionando, e a prioridade é quem chega da região. Olha as placas dos veículos que estão lá, é tudo da região. E onde fica a população de Bauru? Qual a responsabilidade de todo mundo? Tinha que se acionar, quando morresse uma pessoa aqui, a Procuradoria, né, do Estado, né, o Ministério Público, tinha que abrir um inquérito. Falta d'água, abre inquérito. Se investiga. É para isso que a Procuradoria Pública existe. Para abrir inquérito e ir para cima dessas situações. Para poder resolver. Já que o cara não consegue trabalhar, então vamos fazer resolver. Se é o Estado, se é a União, se é o município, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Tem mais uma, Silvio? Tem. Olha, hoje, essa foi hoje, eu ouvi lá e eu daí queria ouvir uma opinião sua também. Hoje nós aqui temos dentro de Bauru, certo? Aliás, dizem que é o anel de Bauru todo. Um criatório de escorpião. Certo? E ninguém toma uma providência, foi o que eu ouvi hoje lá, certo? Como você está dentro de... O Bauru já faz quantos anos, Jorge? 40. Algum dia foi algum escorpião te visitar lá na tua casa, não? Não. Nunca foi? Nunca. Na Falcão, Em que bairro que você... Falcão. Então, eu só estou te contando porque hoje eu ouvi lá. E eu queria saber, eles ainda até questionando, escuta, mas será se não tem algum veneno que eles ponham no esgoto, que diz que vem do esgoto isto? Nunca te falaram de escorpião dentro de Bauru, Jorge? Eu vejo que é uma epidemia, é uma situação grave, realmente alguns bairros sofrem com isso, mas a gente percebe que é necessário urgentemente, né? Eu acho que é de caso de vigilância sanitária, né? Isso. Vigilância sanitária fazer a adequação dos seus trabalhos, né? E a culpa não é do funcionário que faz a fiscalização. Às vezes as pessoas não deixam nem entrar na residência deles. Aí eu pergunto para vocês, Círcio, vamos voltar lá no tradicionalismo. Quando tinha uma galinha no seu fundo do quintal,
que comia as baratas, comia os insetos no fundo do quintal, tinha escorpião? Não tinha. Aí fazem uma lei municipal que é proibido uma galinha. Você não pode ter uma galinha. Para poder ciscar o quintal, dar um ovo para você. Percebe? Então eles vão podando, vão destruindo aquele meio ambiente que é natural, preservação natural, a depredação desses animais, vem através de algumas situações que o próprio homem vem fazendo lei e vem de outra forma destruindo o próprio meio ambiente. Tem uma epidemia de insetos? Tem. Vamos ver a causa, vamos ver como faz para resolver essa consequência, mas tem que fazer um estudo de tudo e de onde acontece, né, essas situações. A gente percebe que no centro da cidade está uma situação difícil e onde tem muitos quintais abandonados, né, ou com resto de material, que eles sobrevivem sobre isso, porque o escorpião gosta de barata. Ele come barata. Está abaixo de uma telha, um tronco de árvore. É essa a situação. É por isso que eles vêm em porta do esgoto, porque eles atacam as baratas, né? Tá. Agora, mais uma pergunta aí, depois escuta. Como você vê a política de Bauru hoje? Eu vejo assim. Eu vou deixar você falar à vontade, porque ontem me perguntaram isso para mim. Silson, pergunta como que eles verem essa política de Bauru hoje, com essa mudança para ter mais cadeira dentro da Câmara Municipal, certo? Esses anos que houve da prefeita que aí está, o trabalho da Câmara Municipal nesses 4 anos com esses vereadores atuais, e como que você vê isso, Jorge? A gente percebe que a Câmara Municipal ela tem que ter representatividade. Ela não tem que ser selecionada por um empresário ou por um segmento religioso ou até mesmo pelas indicações da prefeita. Ela tem que ser... A Câmara Municipal tem que ser representada pelo povo. Porque quando chega algumas pessoas que já estão alienados politicamente e votam um projeto de acordo com a necessidade do empresário ou com a necessidade do prefeito e esquece da cidade, dá no que dá, né? Não sou eu que estou falando. Não sou... Nós tivemos tantos vereadores aí que passou pela Câmara Municipal, que marcaram a história, fizeram tanta coisa importante. Eu vejo que nós temos que retomar isso. Aquele vereador que chega ali tem que ter amor pela cidade, responsabilidade social, compromisso educacional, carinho pela natureza e, acima de tudo, respeito pelo povo de Bauru. Isso é peça fundamental. Isso, infelizmente, não está acontecendo. É uma polarização de direita e de esquerda, essa é a realidade, de direita e de esquerda, brigando suas ideologias e esquecendo do munícipe. Vou dar um exemplo para você, Cirso. Os nossos comerciantes e os nossos comerciários que trabalham dia a dia, a gente percebe, fizeram uma lei aqui, em que só 2 cidades no estado de São Paulo tem essa lei. As outras do horário livre. 644 municípios não tem essa lei, que é o horário livre. Nós trabalhávamos no comércio, era sábado e domingo livre. Posteriormente veio um sábado até meio-dia. Depois veio todos os sábados até meio-dia. Depois, posteriormente, todos os sábados até as 2 horas da tarde. Aí mudou para todos os sábados às 5 horas da tarde. Agora, um feriado nacional, 7 de setembro, onde você pode estar com o seu neto, com o seu filho, desfilando 7 de setembro. O vô, o pai, a mãe estavam no comércio, trabalhando. Porque se ele se recusar a trabalhar lá, é mandado embora. 9 de julho, feriado, em estado de São Paulo, feriado. Trabalhando. Trabalha no domingo. Não, Jorge, tem ainda mais um outro dia. Primeiro essa de maio, pessoa que está atrás do balcão não tem família? Não tem família? É que eu falo sobre a responsabilidade social da cidade. Mas
Tem que ter o comércio, concordo, o comércio é peça fundamental para a cidade, mas nós também não podemos escravizar os nossos bauruenses. Escravização. O cara não trabalha contente. Essa é a realidade. Então, a gente percebe que ao longo dos anos, a Câmara Municipal não tem trabalhado para a sociedade de Bauru. E sim para benefício próprio. Nós temos que voltar um passo e falar, vamos recomeçar. Independente da Câmara Municipal que estiver hoje, a partir de 2025, ela tem que repensar no que elas querem. E todos os vereadores que chegar têm que repensar. E o próprio Poder Executivo que chegar também vai ter que repensar sobre a cidade de Bauru. Vamos humanizar Bauru. Vamos ter as responsabilidades sociais. E vamos fazer com que Bauru seja, outroramente, aquela cidade maravilhosa. Né? Realmente, como se dizia, o coração de São Paulo. A cidade sem limites. E crescer. Se tem coisa que ficou para trás nisso tudo, é tratamento de esgoto. Porque sem o tratamento de esgoto, senhores, não vêm as empresas. As empresas têm que ter o selo verde. E se não tiver o selo verde na sua marca... Eles não vêm. Eles não vêm. E fazendo o tratamento... É peça fundamental e urgente o executivo pegar aquele dinheiro que está lá e já fazer o tratamento de esgoto. Porque aí as empresas vêm para Bauru. Já disse para você, para chegar em Bauru você passa pelo mínimo 3 pedágios. Estamos rodeados de pedágio. Mas mesmo assim os empresários, eles vão vir se instalar. Porque nós temos tudo que eles necessitam aqui. Né? E facilitar a vida desse empresário também, para que ele não saia. Porque tem muitos empresários saindo de Bauru, porque não tem a facilitação de muitas coisas que o próprio município só nega para eles. Né? Sim. Acho que outro ponto interessante a gente falar seria a questão da educação municipal. Como é que você vê como é que está a situação hoje, Jorge? Eu vejo assim, é necessário a gente ter um cuidado muito especial com as nossas crianças, que é o nosso futuro. Querendo ou não, são crianças que vêm de fora de Bauru que não conhecem a nossa história. Crianças de Bauru que também não conhecem quase nada. A alfabetização dessas crianças não é de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade do município. Né? E os nossos profissionais têm que estar capacitados para que possa passar informação para esses alunos. E para isso nós temos que adequar o ensino municipal em relação a tudo isso. Trazer os nossos profissionais da área de educação, fazer curso, ampliar o universo deles, capacitar, trazer palestrante, para que esse profissional possa ter um desenvolvimento maior intelectual para passar para nossas crianças. E, acima de tudo, uma estrutura física. Falta escola, falta creche em Bauru. Nós não temos creche aí que trabalha... Tem pai e mãe que deixa o filho com uma amiga na esquina, com o vô, com a avó, com o tio, com a irmã, e essa criança poderia simplesmente estar numa creche 24 horas. Porque a criança só vai lá para dormir, porque o pai e a mãe vai estar trabalhando. E tem muito pai e mãe que trabalha. E às vezes deixa em casa, na mão de uma criança de 14, 15 anos, o seu bebê de 5, 6 anos de idade. Porque não tem condições de pagar. Então a gente percebe que tem muita coisa a se fazer na área de educação em Bauru, principalmente nas estruturas físicas das nossas escolas. Nós temos que readequar. Nós temos crianças com autismo que eles precisam de um acompanhamento de um profissional, né, de um psicólogo, de uma pessoa do lado dela, para acompanhar, para poder dinamizar o ensinamento dessas crianças. São crianças que necessitam de um tratamento especial. Então, é necessário a gente cuidar das nossas crianças para que eles possam ter um desenvolvimento maior educacional. E a gente percebe que tem que se fazer muito, hein? Tem que se bater nessa tecla aí, porque não é só colocar a creche, não é só fazer da creche um depósito humano de crianças, não é isso. Nós temos que dar ensinamento adequado, nós temos que passar para essas crianças o futuro da nossa cidade, que eles tenham perspectiva, criem perspectiva, para que quando chegue ao ginásio, ao colegial, eles falam assim, puxa, eu posso ser alguma coisa. Vamos ser um Osíris Silva, né? Vamos ser um astronauta Marcos Ponte. Vamos ser pessoas importantes na cidade. Vamos desenvolver o intelecto dessas crianças, que nós temos crianças muito capacitadas. É só você prestar atenção no SENAC, no SESI, você nos campeonatos que eles participam, as nossas escolas de rede particular e municipal,
estadual e particular, os campeonatos de matemática, você vê crianças de Bauru recebendo medalhas de primeiro, segundo, terceiro campeão, sabe? E a gente percebe que nós temos potencial para isso. E nós temos que injetar o futuro do Brasil. Já dizia lá atrás um personagem muito importante para Bauru, que as pessoas, uns gostam, outros odeiam, outros, sabe, acham que é o rei Pelé. Ele falava, vamos injetar na educação das nossas crianças. E eu te repito, vamos injetar na educação das nossas crianças para que eles possam ter um futuro digno. Você falou em Pelé, então vamos agora para uns assuntos mais legais agora. Vocês só estão pegando em mim pesado, hein? Não, eles perguntam. Uns assuntos mais legais, assim, esporte, lazer, e cultura. Inclusive, cultura, se a gente já falou. Inclusive, o pessoal depois quiser assistir, tem um programa do Museu Histórico Militar aqui de Bauru. Mas o museu, além do Museu Histórico Militar, Jorge, nessa parte, vamos colocar tudo junto, porque nós estamos também até já encaminhando para o fim do programa. Isso. Lazer, cultura e esporte. Isso. O de esporte, posso só o seu que está ouvindo e vai ouvir sempre a gente, é um grande amigo meu, ele te conhece, ele é lá do alto, lá da cidade, ele é um dos que ouve e assiste a gente, todos o programa nosso, terça de emprego, Sindicast, esse que nós estamos conversando, sexta de esporte, de política, e ele me encontra, ele fala, Silso, tu pergunta aí, só hoje, Jorge, eu estou aqui com meu amigo e eu vou... Primeira pergunta que eu vou falar para o meu amigo aqui, ó. Jorge, nós estamos com o Noroeste, que está na Série A1. Nós hoje temos dentro de Bauru, Jorge, quem está patrocinando praticamente o Esporte Clube do Noroeste. Um grande abraço para eles que eles assistem, nós e ouvem a gente, é o Reinaldo Mandalite, certo? E a família Mandalite, junto com o irmão Rodrigo, um grande abraço, que ele aqui sempre eles me pedem para mim, Silso, todos os programas teus, você não esquece, pede para os comerciantes ajudar do Noroeste. Então, ele te pergunta, olha, para os que amam Bauru, que gostam de Bauru, que nós assim mantemos esse time nessa A1, que eles falam, mas que precisa de uma ajuda, porque e se uma hora a família Mandalite não... Escuta, você tem alguma ideia? Uns fala, escuta, colocar dinheiro em conta de água, que eu não sei se é legal isso. Outros falam de todos os comerciantes, porque eu só vou te passar números. Hoje nós estamos aqui com 7 mil empresas LTD. E temos os outros que dá quase 14 mil empresas junto com essa 7 mil, de mês e mês. Então, ao todo dá 13.800, não sei. Isso não é dados meus, não. Isso é dados do Wallace, lá da Patronal, e dados do CAGED. Se essas empresas, cada uma desse uma colaboração para o esporte, era isso que eu queria passar com as suas perguntas, Marcos. Vamos começar pela cultura. Você sabe que cultura é peça fundamental para a estrutura de uma sociedade. E dentro dessa estrutura social, nós temos que pensar que nós temos aqui vastos campos de conhecimentos. Primeiro, nós temos o Jardim Botânico, que ali você pode fazer uma visita, né, com os seus familiares e a gente vê o quanto é importante a natureza. Nós temos o zoológico, nós estamos falando de biologia, né? E quando você entra em biologia, nosso zoológico é o carro-chefe de todas as procriações de raças de animais da face da Terra. Então, percebe que duas situações. Falar sobre museu. Os nossos museus hoje estão sucateados por causa de várias passagens de outros governantes que deixaram a desejar e não deram continuidade. Mas você pensando que tudo isso, somando, se traz uma economia para Bauru, se traz a visita de vários turistas, já que a gente fala de comércio, você faz aqui no Senai, nós temos lá um curso de essas pessoas que
Turismo e hotelaria? De turismo, né? Se forma um povo enorme lá, parece que 30, 40 por ano. Ou mais ou menos isso. Eles fizeram a visita técnica no museu. Imagine esse povo trabalhando, né? E destinando para esses lugares um ônibus específico. Olha, o ônibus vai passar pelo zoológico, o ônibus vai passar pelo Museu da Polícia, o ônibus vai passar pela Pinacoteca do Estado, pela Pinacoteca Casa Ponce, vai passar pelo Zoológico de Bauru, vai passar pelo o Museu Municipal, vai passar pelo Vitória Régia, percebe? Vai passar pelo Horto. E se você tem um ônibus específico dando essa infraestrutura para essas pessoas poderem visitar os pontos turísticos de Bauru, os prédios importantes para Bauru, né? O prédio do 4º Batalhão, que é centenário, a Praça Cerejeira, prédio da Prefeitura. Se você tem um ônibus para fazer esse tour dentro de Bauru, você cria um hábito e você cria também uma forma de conhecer a cidade. E esse ônibus não poderia ter custo, porque automaticamente todos eles, o início dele e o término dele seria na onde? Centro da cidade. Que no terminal, onde a pessoa desce, e teria um mercado municipal grande, né? Não estamos falando de Ceasa, nós estamos falando de um mercado municipal, grande. Onde a pessoa podia comer um lanche, podia fazer uso de ver música, sabe? Nós precisamos de cultura. O povo bauruense está sem cultura. A cultura dele é um pagode, um funk, de final de semana. Isso não é cultura. Cultura é muito mais do que isso. É a intelectualidade do ser humano. Quando se pensa em turismo, se poderia fazer isso. Quanto ao esporte, amador, abandonado. Amador de Bauru, abandonado. Nós tínhamos lá atrás, na década de 1950, 60 campos de futebol aqui em Bauru. 60 campos de futebol. Uma empresa tinha um time de futebol, tinha um campo. Então, todo mundo jogava bola. 60 times. O amador de Bauru era 60 times na década de 50. E com o tempo foi diminuindo, porque com a expansão da cidade, as indústrias foram se fechando. Essas pessoas que gostavam de futebol, que gostavam do esporte, foi diminuindo. Por que você acha que o Mandalite gosta de futebol? Tem ideia? Porque o pai dele jogou lá. Porque a mãe dele era professora. A mãe do Mandalite era professora. Uma pessoa maravilhosa. Todo mundo amava ela. E ela sempre do lado do marido, acompanhando o marido no futebol. E quando falava de futebol, ela se apaixonava. O Mandalite não é à toa que ele hoje é presidente ou coordena o Noroeste. É porque já está na essência dele. E quando você cria esse amor, não só pelas cores do Noroeste, mas um amor pela cidade, você, quando tem oportunidade e você tem recurso, você injeta. Aí eu pergunto para você, quantos empresários de Bauru têm amor pelo esporte? A não ser o basquete ou o vôlei? Percebe? E nós temos grandes times de basquete, campeão mundial, campeão sul-americano, campeão brasileiro, campeão paulista. Aí nós temos o time de voleibol, é a mesma coisa, né? Mas nós temos outros campeões aí, de tênis, né? Nós temos como chama esse? Soccer, né? Agora está mudando muito o esporte. Então, nós não podemos centralizar só no futebol, e sim no esporte em geral. Abrir praças esportivas para que as pessoas possam desenvolver essa grande sensação. Porque o esporte é tudo na vida de uma criança. E se você quer tirar uma criança do crime, você tem que dar para ela o esporte. Olha o Corcel, lá com o Ressaca, lá o trabalho que eles fazem com as crianças carentes. Olha o Foguinho, o trabalho que eles fazem com as crianças. Olha o Alex na Falcão, o trabalho que eles fazem. Olha na Arena Tóquio, o trabalho que eles fazem. Percebe? E é pouco ainda. É pouco. Você vai em Jaú, você vê o quanto é grande. Você vai em Botucatu, você vê o quanto é grande. Você vai em São José do Rio Preto, tem 36 polos de campos de futebol. Bauru só tem 4 campos de amador. Como é que você quer levar o esporte a sério? Exemplo, o futebol. Quantas escolinhas de voleibol nós temos? Quantas escolinhas de basquetebol nós temos? A não ser que seja particular. Nós não temos.
Nós temos uma praça de esportista que treina os nadadores aqui, mas tem uma determinada idade. Se você não entrar lá com 8 anos de idade, você chegar com 14, você já não é aceito. Está fora do padrão. E às vezes o cara é bom. A mesma coisa do atletismo. O cara chega com 14, 15 anos lá e o cara desenvolve. Não, mas está fora. A gente não quer porque está fora da idade. É que desperta a curiosidade naquela pessoa a partir daquela data. Né? É isso aí. Ô Jorge, nós estamos encaminhando aqui para 1 hora de programa. Nossa, né? Passou rápido, hein? Passou bem rápido. Passou rápido. Então eu vou abrir a palavra final para você fazer suas considerações finais, se tiver alguma outra mensagem que você queira passar, tá certo? Isso. Fica à vontade. Eu espero não ter ofendido ninguém, né? Porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas por a gente falar algumas coisas. Eu só tenho que pensar em termos práticos do que muitos de nós pensamos. Não é. Eleito vereador, eu sou a palavra que o povo enxergou em mim. Eles me escolheram das minhas propostas como vereador, para levar o executivo, para levar o Estado, para levar a União, aquilo que eu acho necessário. E aquilo que é de responsabilidade social. É por isso que a gente, quando chega a vereador, a gente não pode pensar no seu próprio umbigo ou nas suas aspirações pessoais, e sim dentro do contexto social, de responsabilidade da nossa cidade. Eu agradeço a oportunidade de coração. Meu nome é Jorge Santos, número 20190. Eu já deixo bem claro o meu número, ele é categórico, é 190. Por que 190? Porque nós estamos em estado de emergência. Bauru está em estado de emergência. O 90 é emergência. E a cidade está carente de representatividade nesse sentido. É fundamental a gente poder chegar à Câmara Municipal e executar um bom trabalho. Se eu não executar, eu não quero voto na próxima eleição. É assim que funciona. Se você não é um bom candidato, ou se você não foi um excelente representante, você pode parar porque não é esse o caminho que você tem que seguir. Certo. Muito obrigado, Jorge. Eu aqui quero agradecer. Aqui, Jorge, a hora voa. Voa rápido, muito rápido. Nós, assim, tinha muito mais assunto. É que a hora nós, assim, estamos... Eu hoje foi uma honra eu poder participar, que eu tinha até dito ontem para o Edson, que hoje eu não poderia estar por causa de uma reunião nossa que nós vamos ter agora 10 horas, né? Mas é uma honra, certo? Eu, assim, agradecer toda a minha diretoria, todos os meus diretores, toda a família comerciárias que eles estão... Jorge, nós estamos com uma audiência muito boa, Jorge. Que legal, fico feliz. Estamos com uma audiência, está o Edson, está aqui toda a equipe junta. Olha, tem assim surpreendido nós, certo? E eu assim quero agradecer a todos que assistem e ouvem a gente. Quero aqui deixar um espaço para quem estiver assistindo. Sabe que eu daí quero um espaço, nós estamos em aberto, é só vir agendar junto com o Leandro, certo? Isso é muito importante. Te desejo, Jorge, de sucesso. Obrigado. Essa é uma época que você tem que trabalhar. Quem não é visto não é lembrado. Então, e muito obrigado de você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe a todos aí a oportunidade e vamos para frente. Se Deus quiser, em 2025, vamos fazer mudanças. E outra coisa para nós deixar aqui, caso você escute eleito, você vem dar uma entrevista aqui. Com certeza, com certeza. Quero ficar sócio aqui do programa. Isso aí. Porque é fundamental a importância a gente poder passar as informações de tudo que você tem feito e da forma que você tem feito. Transparente. Você tem que ser na sua vida transparente. Família, pátria e Deus. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Silso. Muito obrigado, Leandro. Obrigado ao Edson e a todos vocês que acompanham a gente aí pela RTV Com. Ficamos nessa, então. Até o próximo Sindicast, não é, Silso? Isso aí. Uma ótima semana.